As mulheres são maravilhosas, indiscutível. Condição sine qua non para fazer bastante sucesso, ser mulher. Verdade, porque a mulher ela tem dons. Os homens são maravilhosos, têm muitos dons também. Mas a mulher, ela consegue fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. E ainda ter tempo para escrever, ter tempo para tanta coisa. É o caso da Lilian aqui hoje conosco. E ela é muito bem-vinda, porque eu vou falar um pouquinho dela e você também vai falar de você. Ela empresária há mais de 30 anos, é palestrante internacional, autora de 2 livros, Minha Idade Não Me Define, e o best-seller A Hora Extraordinária. Você é CEO do LB, o Instituto de Desenvolvimento Humano e Empresarial. E aí, a gente começa por aí a tua história, mas antes, seja bem-vinda de volta ao Mulher.com. Gratidão, Rita, que alegria. Eu me sinto em casa aqui, revendo pessoas queridas como você, o pessoal da produção, muito bom. Gratidão pelo convite. E aí, quando eu estava aqui fazendo os elogios, são justos elogios, porque Obrigada. Você buscou tudo isso. Sim. E você não é uma empresária de sucesso ou uma mulher de sucesso à toa. Isso não vem de graça. É trabalho, é uma trajetória, são anos de dedicação. Como foi para você ao longo desses anos? Só para a gente depois entrar no assunto. Você nunca pensou nisso? Ou a sua meta era chegar onde você está? Ou você ainda tem outras metas que ainda não alcançou? Como é essa trajetória da Lilian? Bom, durante quase 30 anos, eu estava no meu ambiente, no meu habitat natural, que é o mundo empresarial. Só que quando eu comecei a chegar perto dos 50 anos, e isso já tem 8 para 9 anos, porque esse ano eu faço 59, eu comecei a pensar no meu plano de saída. Porque meus filhos já estavam assumindo, já tinham ido estudar, já estavam assumindo cargos lá na empresa. E eu não queria ser aquela mãe chata que fica ali coordenando as coisas e tem que ser do meu jeito. Então, eles já estavam preparados para fazer o que eles fazem hoje. E aí, eu já estava há muito tempo buscando desenvolvimento pessoal, até para liderar pessoas. Porque como que a gente lidera? Primeiro conhecendo a nós mesmos. E foi um trabalho que eu já vinha fazendo há bastante tempo. E aí, mais ou menos perto dos 50 anos, eu prestei um concurso para palestrar no Japão. Foi um grupo que nós participávamos de empresários que estavam ali buscando ampliar a sua comunicação e palestras. E aí, esse projeto durou mais ou menos 1 ano e meio de seleção entre a data do início e o resultado final. E eu fui a contemplado, vamos dizer assim, né? Fui a escolhida, porque foi um processo longo. E aí, indo para o Japão, eu passei por uma entrevista com o pessoal lá do Japão, que eles fizeram online com a gente, e eles me perguntaram por que eu mereceria ir para lá. Né? E a pergunta que me fizeram foi o seguinte: você é uma mulher tão sofisticada, o que você acha que você tem a agregar aqui para nós, que somos decassegues brasileiros aqui, que somos pessoas muito simples? E eu respondi: olha, essa mulher que você está vendo hoje, agradeço pelo elogio, mas eu não vestia saia porque se chegasse um caminhão da rua era eu que subia para conferir. Eu dava mamar para minha filha aqui com um braço e atendia telefone, tirava pedido com o outro. Então, se eu conseguir, qualquer pessoa pode conseguir. Hoje eu quero motivar as pessoas a fazer o mesmo. E aí o Japão abriu portas para mim. O Japão foi realmente um diferencial nessa trajetória. Tudo começou por aí. Depois eu acabei fazendo outras missões com empresários fora do Brasil. Estudei bastante, não só no Brasil como fora, cursos, enfim. E o pessoal do Japão me trouxe mais uma vez para lá, me levou mais uma vez para lá, acho que 2 anos depois. Depois me indicaram para os Estados Unidos, fui palestrar lá. Depois me indicaram para Portugal, fui palestrar em Portugal, sempre para comunidades brasileiras. Para relembrar por que aqueles brasileiros saíram do Brasil. Por que eles foram... Porque eles também tinham sonhos. Exato. Desafios. Desafios. E o meu primeiro livro, que é o best-seller, fala sobre realizar sonhos.
E eu fui percebendo que no decorrer dos anos, as pessoas, elas não se limitavam a não realizar sonhos só por tempo e dinheiro, que era o que eu descobri no primeiro livro. Algumas se limitavam também pela questão da idade. Acho que já não é mais para mim. Isso é preconceito. Você viveu isso também? Vivi no sentido de, por que que você vai fazer isso? Você não precisa. Não está na hora de você se acalmar, viajar, curtir a vida. E nós somos exemplo de que nós podemos sempre ir além. Porque quando a gente faz as coisas com amor, faz o que a gente ama, lógico que a gente não vai fazer só coisa legal. Tem coisas que são desafiadoras, mas a gente faz com muita alegria. Quando você, depois, você fez as palestras primeiro, depois conheceu pessoas, Sim. a partir destas experiências, não só sua, quanto delas também, surgiu o primeiro livro. Isso. O primeiro livro, na verdade, eu estava nos Estados Unidos com um grupo de empresários que a gente foi visitar empresas para ver tendências, o que estava acontecendo de tecnologia, a questão da inteligência artificial, que naquela época a gente já sabia que viria aí esse boom que está acontecendo agora. E aí houve um café da manhã nesse projeto e eu fui participar do café da manhã. E a CEO da Editora Gente, a Roseli, que hoje é minha amiga queridíssima, ela me fez uma provocação. Ela falou, Lilian, você tem um livro dentro de você. E eu, não, imagina. Não, você precisa colocar isso para fora, porque a sua trajetória, se você perceber, você tem um método para fazer tudo o que você faz. E quando eu comecei a colocar no papel como que eu realizava os meus projetos, realmente, ele tinha um padrão. E quando você coloca aquele padrão, você fala, isso é um método, só que pra gente é tão normal, é tão comum. E aí, ela me incentivou, em 6 meses o livro estava pronto. Porque ele já estava dentro de você. Exatamente. E eu pensei, eu quero fazer isso com as pessoas. O que ela fez comigo, essa provocação, eu quero fazer com as pessoas. Eu quero que as pessoas tirem o melhor que elas têm guardado dentro delas e que muitas vezes elas não valorizam. Acham que é uma coisa normal, mas a gente tem muito ouro guardado dentro de nós, que pode ser colocado a serviço do ser humano. E olha, quando a gente ouve ela falando, e aí a gente olha para dentro de cada uma de nós, você em casa, eu aqui, o quanto nós temos dentro de nós que precisa ser externado. Precisa ser passado, compartilhado, não só vivido e guardado. Porque quando a gente compartilha, quando a gente passa para o outro essa experiência, a gente está ajudando as outras pessoas também. Que eu acho que isso não só pelo livro, mas nas palestras, na sua forma de expor, de externar, você também ajuda as pessoas. E elas te retornam isso, não retornam? Muito. Hoje, antes de vir para cá, eu recebi um áudio de uma mentoranda minha, que também é amiga, palestrou no meu evento, que eu fiz um evento esse final de semana lindo para 300 pessoas. E ela falou, precisava te dizer isso. A mãe dela leu o meu segundo livro, ela queria muito, eu fiz um autógrafo e tal, ela leu o segundo livro, foi para fora do país, aprendeu inglês, está trabalhando, ela faz trabalhos manuais de crochê. E ela falou, olha, eu precisava te dizer que minha mãe, ela está transformando a vida dela pós 70 anos. Uau! Que delícia! Que coisa mais maravilhosa, você não se limitar pela sua idade. Isso é verdade. E eu gostaria, Rita, se você me permitir, de fazer uma provocação para quem está nos assistindo. Pode fazer. É uma pergunta que eu faço nas minhas palestras. E essa pergunta não é minha, ela é de Confúcio, da época lá dos anos 500. Quantos anos você se daria se você não soubesse quantos anos você tem? Faz essa pergunta ali pro Guto. Quantos anos você se daria se você não soubesse quantos anos você tem? E aí a gente entra no tema, porque essa pergunta vai ficar latejando lá, pulsando para as pessoas responderem, mas aí a gente entra no tema, que é o etarismo. As pessoas não sabem o que é esta palavra e muitas vezes elas estão se sentindo
com muito mais do que têm, Isso. respondendo a sua pergunta, ou outras estão se sentindo tão aquém da sua idade que quase se sentem jovens. O etarismo, ele nada mais é do que preconceito. E é um preconceito contra a idade e não é só contra bastante idade, contra pouca idade também. Olha que, porque às vezes a gente tem a falsa ideia que o etarismo, ele só atinge pessoas que já têm uma bagagem. Não é. Os jovens também podem sofrer o etarismo. Por exemplo, se você vê um jovem, 18 anos, querendo empreender, certo? Mas você vai empreender, você é muito jovem, não sabe nada da vida. Normalmente eles sofrem preconceito desse tipo. E eu conheço pessoas jovens, maravilhosas, com uma cabeça, né, e que fazem coisas incríveis. Então, a gente já vê que a idade é um número. E tem pessoas que, por exemplo, teve recentemente, acho que o ano passado, se eu não me engano, um case que ficou muito famoso de uma pessoa que tinha 30 anos e foi considerada velha na faculdade. Tomou repercussão aí em nível nacional. E tem pessoas que têm 30 e poucos anos e realmente elas se sentem velhas. Ah, não, mas será que eu tenho idade? Eu já tenho tantos anos. E, no entanto, eu vejo, por exemplo, esse ano eu faço 59 anos. Eu não tenho o menor preconceito com a minha idade. Eu me sinto plena. E melhor ainda, a gente vai ganhando tanta sabedoria. Você não vai dando mais importância para coisas pequenas. É verdade. O perdão começa a fazer mais parte da sua vida. A gente vai simplificando as coisas. Então, quanto mais a gente vive e a gente vai se aprofundando e aproveitando a beleza da idade, a gente vai sendo mais feliz. E o que acontece para quem se dá essa oportunidade é descobrir-se, talvez até mesmo uma outra pessoa que já estava dentro de você e você não sabia. Então, se isso está acontecendo com você agora, você está tentando responder a pergunta da Lilian, fica conosco porque nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje o programa Mulher.com fala sobre o etarismo. E a gente recebe aqui com muito carinho a Lilian Bertin, justamente para ela é palestrante, empresária, escritora, e a gente está trazendo toda essa experiência dela e mostrando que você pode, a partir de hoje, ter o seu ponto de virada na sua vida. Você já respondeu a pergunta que ela fez no bloco anterior? Repete para nós a pergunta, Lilian. Quantos anos você se daria se você não soubesse quantos anos você tem? É uma pergunta difícil. Alguns vão colocar além, outros aquém. Mas a maioria, como ela se sente, né? A maioria, pelo menos nas palestras, nas mentorias, coloca aquém. Por incrível que pareça. Que bom. Eu me sinto com 30, 35, porque é como você se sente. Aí, há quem diga o seguinte, eu me sinto assim até a página 2, não é? Quando começa, eu tenho que enxergar, quando começam as dores. Aí é um outro ponto que a gente tem que cuidar muito, que é da nossa saúde. Por quê? Porque nós vamos viver mais. E para a gente viver mais, nós precisamos de mais qualidade. Então, a importância da atividade física, da alimentação, como que vocês estavam mostrando, né? Alimentos que sejam saudáveis, que você possa fazer uma refeição bacana, sem tanta prazerosa, bonita. Saudável. Tudo, são nomes bons para as nossas refeições. Né? E, assim, eu vejo que as pessoas, quando elas começam a se sentir cansadas ou com a idade pesando, é o momento de repensar. Como a gente reflete sobre isso e traz um significado diferente para aquilo que a gente está sentindo, que muitas vezes é depreciativo de si mesmo? Eu gosto de fazer um exercício e eu até fiz essa provocação para o meu pessoal de mentoria. Se você tem um filme do Walt Disney que chama Duas Vidas, até deixo aqui vamos dizer assim... Dica. Chama-se Duas Vidas. Então, imagine que hoje você se encontrasse com a sua criança. Aquela criança que você foi um dia.
que não tinha filtros, que queria ser professora, ou aquele menino que queria ser bombeiro, que queria ser jogador de futebol. Imagina que você se encontra com essa criança. O que essa criança diria para você hoje? Será que essa criança ia falar, nossa, que adulto legal que você se transformou, eu gostei da trajetória que você fez? Ou ela ia falar, nossa, que porcaria que você está fazendo com a nossa vida? Então, algo que a gente tem que pensar. Quais são meus sonhos que eu deixei para trás? Vou te dar um exemplo meu. Eu, desde criança, sempre quis ser bailarina, queria dançar balé. Eu não podia na época. A gente tinha vários irmãos, era uma vida complicada e eu não podia dançar balé. Pois, esse ano, eu me matriculei numa aula de balé aos 58 anos. E, gente, eu estou amando ser bailarina aos 58 anos. E o meu marido, quando me vê vestida de bailarina, eu não vou dizer que ele não tira o sarrinho, sabe? Mas, assim, é muito legal. Mas é um desejo que estava aí dentro. Aqui dentro. E, olha, tá me fazendo um bem, porque é atividade física, é conexão com as pessoas, é lúdico, é bonito. Ou seja, esse é um exemplo. O que dentro de cada um será que está ali guardadinho, que você pode trazer para hoje? Porque se hoje nós estamos aqui nessa vida presentes, que é um presente de Deus, nós temos que valorizar. Então, é importante a gente participar de programas como esse, de prestigiar, mas não pode ser só isso. A gente tem que ter uma atividade, a gente tem que ter sonhos. Os sonhos, eles movem a gente, assim como a fé. Porque o sonho, ele é um ato de fé. Uma fé na vida, uma fé em você mesma, nas possibilidades que a gente pode ter, nas mudanças que nós podemos fazer. E eu gosto de dizer, no meu livro tem uma frase que diz assim, enquanto estamos aqui, é para frente que se anda. Porque quando nós estamos produzindo, a gente libera os hormônios que trazem a felicidade, a dopamina, a ocitocina. E isso faz um bem danado. A gente toma mais água, diminui a necessidade de vamos dizer assim, de tantos cremes e tudo mais. A gente vai para o lado mais simples, o lado da alegria, que resplandece de dentro. As pessoas que estão nos ouvindo hoje, elas vão precisar dar esse passo e ressignificar tudo isso que ela já viveu ou está vivendo para melhor. Quais suas dicas, os seus conselhos, suas orientações nesses minutinhos do Mulher.com para que ninguém fique sem essa sua dica para mudar? Para quem olha precisa dentro de mudar. Das suas habilidades. Todos nós temos habilidades. Alguns são na área culinária, outros são na área de trabalhos manuais, outros foram professores, área didática, área de saúde. Ai, mas eu não quero trabalhar. Se doe. Faça algo, porque quando a gente faz algo pelo outro, a energia retorna, mesmo sem você fazer, imaginando que quer retorno. Porque é do universo, é a lei do universo, o retorno ele vem. Então, dá o primeiro passo, olha dentro de você, o que você faz bem que você pode colocar a serviço do outro. E o ato de servir, ele é o primeiro passo para a nossa felicidade interna. O resto já diz, né, no Evangelho, tudo se acrescentará. Com certeza, e Deus dá a graça. Conversamos aqui com muito carinho com a Lília Bertin, palestrante, empresária, escritora, está aqui conosco, dando todas essas dicas. Já disponibilizamos aí os contatos dela, busque-a nas redes sociais, conheça o trabalho dela, a próxima palestra, enfim, cole na Lília, que você vai aprender bastante. Minha querida, obrigada por estar conosco. Deus te abençoe muito. Deus te abençoe demais. Bom demais te ver. A gente estava com saudade, viu? Eu espero que ela não demore tanto para voltar. Obrigada mesmo. Obrigada por estar conosco. E a gente vai ficar por aqui, mas amanhã, 3h30 da tarde, eu espero por você aqui no Mulher.com para a gente fazer desta sexta-feira, véspera do Dia dos Pais, algo muito especial. Quero a sua companhia. Um beijo, gente. Fiquem com Deus.